O mundo pode piorar, mas você viverá o novo de Deus, independentemente do caos. Dia 6 de junho. Você está acompanhado. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías, capítulo 43, versículo 2. É necessário termos a compreensão de que teremos dias difíceis. Isto é importante para não enganarmos a nós mesmos, pois, ao passarmos por circunstâncias contrárias, podemos nos apegar ao fato de que elas fazem parte da vida e podem nos impulsionar para grandes aprendizados e levar-nos ao amadurecimento. Especialistas em psicologia infantil dizem que é um grave erro quando os pais evitam que seus filhos passem por situações difíceis e de conflito, pois, quando são impedidos de enfrentar essas situações de limitação e frustração na infância, acabam não tendo a resiliência e a maturidade necessárias na fase adulta, nem a autonomia para enfrentar as dificuldades. Haverá altos e baixos, mas, a todo momento, devemos nos apegar à linda promessa de Deus para a nossa vida. Como no versículo que lemos: Ele estará conosco em todas as situações, sejam boas ou ruins. Simplesmente passaremos por elas, mais corajosos, maduros e prontos para viver coisas extraordinárias em Deus. Ainda que você esteja passando por dias difíceis, saiba que Deus Pai nunca o abandonará, independentemente do que se levante contra você. Apegue-se com firmeza à palavra de Deus e seja inabalável em toda e qualquer situação. O que você tem enfrentado? Quando compreendemos e aplicamos fé naquilo que Deus diz a nosso respeito, sabemos que Ele está segurando nossas mãos e passando por tudo ao nosso lado. Você nunca estará sozinho. Quando o desespero, a angústia ou a falta de paz baterem à sua porta, lembre-se de quem está com você. Palavra-chave de hoje: proteção. Leitura bíblica, João, capítulo 21. João, capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas, naquela noite, não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes. E mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer.
Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu Pedro: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de modo que Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Você está gostando do devocional? Eu aconselho que você compre o livro também, Café com Deus Pai. Tem a versão em português, também tem a versão em inglês. Eu moro no Japão e por isso coloco legendas em inglês e às vezes até legendas em japonês para alguns amigos acompanharem. Bom, meu desejo é que eles acompanhem. Espero que estejam acompanhando. E se você está gostando do devocional, por favor, deixe seu like, faça um comentário. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a levar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, para o maior número de pessoas. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.